Hoje nós vamos sistematizar por aqui tudo que a gente vem conversando há bastante tempo sobre o projeto de texto. Isso vai ser importante para o Enem, por isso que a gente está chamando aqui competências 3 e 5, porque são as competências que vão avaliar esse projeto, mas vai ser importante também para todos os textos que a gente venha fazer, para qualquer concurso que sejam do gênero argumentativo ou dissertativo argumentativo. A competência 3 do Enem ela vai tratar do projeto de texto e a competência 5 da proposta de intervenção. Tudo isso junto vai elaborar o começo, meio e fim da sua redação. Tudo que você planejou para defender, como você defendeu e como você resolveu ao final. Vamos lá. Começando pela competência 3, que vai falar do projeto de texto. Olha só, essa daqui é a matriz de referência do Enem. Tudo isso vocês têm acesso, o que vem escrito na prova, inclusive, é como vocês serão avaliados. Perceba que, para você ter a nota máxima, você precisa apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. Ou seja, o que a gente consegue tirar daqui? Você precisa de informações, você precisa ter dados para colocar na sua argumentação. Você precisa de fatos, você precisa de dados que sejam comprovados. Isso aqui se junta com as informações. Você precisa de opinião. Não basta você dissertar sobre tudo que você já ouviu falar. Você precisa ter um ponto de vista. Isso tem que estar relacionado ao tema central. Se ele for desse tamanho, você precisa de uma opinião que englobe todos os pedaços dele. Se ele for pequenininho, você pode ter uma opinião mais sucinta. A gente vem falando disso, vamos falar um pouquinho mais para frente, como, às vezes, um tema que tem várias palavras precisa que, no seu ponto de vista, você consiga englobar essas palavras todas. Você precisa das palavras-chave, você precisa reunir tudo aquilo e dar um ponto de vista sobre esse tema, de forma consistente e organizada. O projeto de texto em si. Não dá para simplesmente colocar tudo que a gente pensa da maneira que a gente gostaria. Não é uma conversa, não é um debate. Então, tem que ter consistência e organização. Para isso, o projeto de texto. Configurando autoria, ou seja, não adianta só tirar os dados, as informações do texto de apoio, tem que ter algo que seja seu, você tem que trazer algum conhecimento teórico, alguma bagagem cultural, em defesa de um ponto de vista. De novo, reafirmando a necessidade de ter um ponto de vista sendo debatido. Um texto argumentativo, na verdade, é isso. Ele é um ponto de vista e a argumentação sobre esse ponto de vista. Vamos continuar. Aqui, está bem estruturadinho aqui para vocês olharem. Tema, a banca vai te dar. Tese é o que você pensa sobre o tema. Argumentos são o que sustentam a sua tese, que é um pedacinho do tema. Entende que o tema ele tem um assunto geral. A sua tese é um recorte que não pode ser muito estrito sobre esse tema, e os argumentos é aquilo que você consegue embasar a sua tese. Então, vamos colocar assim, o tema é canja de galinha. A sua tese pode ser gostar ou não de canja de galinha. Por que gosta? Por que não gosta? Deu para entender? Vamos ver com exemplos mais concretos. Olha aqui, o tema dado pela banca vai tratar do assunto. Exemplo, democratização do acesso ao cinema no Brasil. O que tem de importante aqui? Democratização, acesso, cinema, Brasil, tudo é importante. Brasil é o recorte de lugar do tema. Então, não adianta falar sobre democratização do acesso em outros lugares. Não adianta falar da cultura, tem que ser especificamente o cinema. Não adianta falar apenas do acesso ao cinema, tem que ser uma forma de democratizar esse acesso. E aí é aquilo. O tema ele tem ponto de vista? Não, mas muitas vezes ele já traz um caminho que a gente pode seguir. Por exemplo, aqui, democratização do acesso ao cinema, não dá para defender outra coisa que não seja a democratização. Não dá para ir contra isso. Até porque, contra a democratização de alguma coisa, a gente vai começar a ferir os direitos humanos. Isso é um negócio que a gente vai ver lá na frente, mas também não vai dar certo. Então, o tema é isso daqui. Isso é o assunto.
Quais são os pontos de vista possíveis sobre isso? O que é um ponto de vista? O que é uma tese? O que você pensa sobre isso? Você precisa ter um arsenal teórico, você precisa ter lido sobre isso, precisa ter uma opinião formada sobre isso. Se não tiver, vai ter que criar na hora. E aí não fica tão consistente assim. Mas é preciso democratizar? Por quê? Para quem? Quem não tem acesso ao cinema? É uma questão de localização geográfica? É uma questão financeira? É uma questão de entendimento cultural? As pessoas não entendem que elas precisam ir ao cinema, mas isso significa que elas não têm acesso? O que é ter acesso a alguma coisa? Tudo isso você vai precisar formular na sua cabeça para desenvolver uma tese que trate de representar o seu ponto de vista sobre isso. Vamos olhar aqui como é que a gente faz uma tese. Olha só, assunto: educação sexual. Tem opinião aqui? Não. Tem bom e ruim? Não. Você pode fazer um recorte de tempo. A educação sexual atualmente, não importa como ela era há 40 anos atrás, como ela acontece hoje. O recorte de lugar. A educação sexual atualmente no Brasil. Recorte de aspecto. A carência do ensino de educação sexual atualmente no Brasil. Veja só que quando a gente coloca o aspecto, a gente já começa a delimitar um ponto de vista. Se eu coloquei que o aspecto é uma carência, então eu já posso entender que o meu ponto de vista está levando a percepção de que a educação sexual ela não aparece como ela deveria aparecer. Vamos ver aqui o que seria uma tese sobre isso. Ainda que seja de grande importância, podendo mesmo ser considerado um assunto da maior relevância para o futuro do nosso país, verifica-se uma carência do ensino de educação sexual atualmente no Brasil. Veja bem, para eu chegar na minha tese, eu tive que passar por um recorte de tempo, de lugar, de aspecto e colocar claramente um posicionamento. Mas, professor, eu vou colocar assim, eu acho isso, eu acho aquilo. Disseram que eu não posso colocar. Não pode mesmo. Mas por que não pode colocar eu acho isso, eu acho aquilo? É porque você não acha? Não. É porque eu acho isso, aquilo é uma argumentação pobre. Não é porque não é uma tese. É uma tese, mas é uma tese pobre. O que se espera de você, terminando o ensino médio e fazendo uma prova desse gabarito, é que você já tenha um arsenal teórico para fazer uma argumentação um pouco mais profunda do que eu acho isso, eu acho aquilo. Mas sim, eu acho seria uma tese válida. Olha outro exemplo. Televisão educativa. E a gente precisa entender o que é uma televisão educativa. É a televisão que a gente assiste normalmente para se divertir? Não. É televisão sendo usada como ferramenta de educação. O que eu sei sobre isso? Vamos começar a configurar essa tese aí. Se eu quiser dar um recorte de tempo na última década, ok, eu posso falar da última década porque eu vivi, então fica um pouco mais fácil. Lugar, no Brasil, claro. Geralmente é no Brasil, a gente não vai discutir um outro país. Aspecto, a pouca exploração da televisão educativa na última década no Brasil. Veja bem, a pouca exploração. Você conhece muitos programas educativos? Eles passam toda hora? Não sei falar muito sobre isso. Então já dá para entender que se eu nem sei falar muito sobre isso, é porque com certeza não é muito valorizado. Como é que eu formulo uma tese? Por questões de interesse majoritariamente político, veja bem, isso aqui já é uma opinião clara, eu dei um porquê, eu já estou argumentando do porquê que eu entendo a pouca exploração. Constata-se que, por parte do governo, houve pouca exploração da televisão educativa na última década no Brasil. É uma frase que traz o meu ponto de vista delimitado a partir do tema, do assunto que foi proposto pela banca. Ficou claro? Vamos ver o que a tese não é. Ela não pode ser muito pessoal, ela não pode tratar da sua vida, ela não pode falar da sua casa, ela não pode falar da sua realidade. A tese traz um assunto de interesse coletivo. O tema é de interesse coletivo e a tese tem que trazer uma opinião que faça sentido para o mundo. Então não adianta colocar, é possível afirmar que a economia lá em casa vem passando por momentos difíceis. Isso é relevante para quem? Não é relevante. Então não é uma tese relevante. Ela também não pode ser muito genérica. A gente precisa mostrar que a nossa opinião é baseada no nosso arsenal cultural, como a gente vem falando. Percebemos que o Brasil vem passando por problemas graves. Isso se evidencia, blá, 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 blá. Passando por problemas graves. Quais problemas? Do que você está falando? Como assim problemas graves?
é muito genérico, é muito solto. A gente precisa ter uma opinião que seja um pouco mais consistente. Lembra aqui, ó, que a gente falou? Aqui apresenta informações, fatos e opiniões de forma consistente e organizada. Não dá para ser muito genérico. Não dá para falar de nada. E não é uma informação. No Brasil, 13% dos idosos vivem em situação de abandono nas grandes metrópoles. Isso é uma tese? Não, é uma informação. Ah, isso parece óbvio. Não é tão óbvio. Muitas vezes a gente coloca dados como se fossem opinião. Não são. Tese é a sua opinião, que não vai ser colocada de forma eu acho, eu penso, eu acredito, mas vai estar tratando da sua opinião pessoal. É o seu posicionamento diante do assunto. E o que é o argumento? O argumento é aquilo que prova que a sua opinião não está embasada em nada. A sua opinião tem um começo, meio e fim. A sua opinião, ela é embasada em alguma coisa. Tem um porquê de você acreditar naquilo. E aí, assim, é importante que a gente comece a entender o que é um argumento, o que serve de argumento. Porque não adianta repetir a tese com outras palavras, não adianta reescrever o tema. Muitas vezes a gente fala e não fala nada. O argumento, ele tem algumas bases para ser considerado um argumento de fato. E eu elenquei aqui para vocês os argumentos mais utilizados. Argumentos de autoridade. A gente usa muito no Enem. É quando você usa a citação de alguém. Quando você traz uma outra voz para ajudar a configurar aquilo que você está acreditando. Então, se eu falo, por exemplo, que não sou só eu que estou falando isso, eu tenho Paulo Freire que fala isso junto comigo. Eu estou trazendo um argumento de autoridade. Quem é Paulo Freire? É uma referência na educação? E se eu trago ele para o meu discurso, eu estou mostrando que eu fiz essa formulação mental a partir de todo um arcabouço de leituras, de um arcabouço de conhecimento, de todo um material teórico que me baseia para acreditar no que eu estou acreditando. Ele também pode ser um argumento por evidência, que é quando eu vou trazer dados, quando eu vou trazer fontes de pesquisa, que não tenham um autor definido, né? O autor definido é o argumento de autoridade. Mas a gente também usa muito isso no Enem. E aí, conforme a pesquisa do IBGE, por exemplo, isso é um dado. Isso pode ajudar a comprovar o meu ponto de vista. Também posso fazer por uma comparação, por uma analogia. E aí, aquilo, eu estava assistindo a novela e aí percebi na novela que aconteceu uma situação naquela família e eu trouxe aquilo de exemplo para defender um ponto de vista. Eu estava lendo um livro, eu vi um filme. Tudo isso que eu vou comparar para mostrar, olha, se naquela situação aconteceu assim, provavelmente aqui vai acontecer assim também. Né? Se lá no filme da Marvel foi isso que aconteceu com o mocinho, se a gente continuar com o mesmo comportamento, isso vai acontecer com a gente. É um argumento por analogia. Eu também perceba que eu também estou trazendo de fatos externos, porque os argumentos têm a ver com o externo. Tudo que vem só de dentro de mim é opinião, é tese. Para eu argumentar, eu preciso trazer fatores do mundo para comprovar essa tese. E, por fim, o argumento de causa e consequência, que é quando eu faço uma formulação lógica. Isso aqui vai levar a isso, que vai levar aquilo. Então, por consequência, vai acontecer isso aqui. Não tem como jogar lixo no planeta e achar que vai ficar tudo bem, por exemplo. Não vai ficar tudo bem, porque não tem como o planeta jogar o lixo fora. A gente joga fora da nossa casa. Mas e depois? Depois que está na nossa casa, vai para o lixão. E quando sai do lixão, vai para onde? O que a gente faz com isso? Por exemplo, eu vou construindo uma cadeia de causas e consequências para formular o meu argumento. Esses 4 são os mais utilizados. E, de novo, perceba que eles trazem uma lógica do mundo externo. Se não é externo, não é argumento. Fiquem bastante atentos a isso. Por fim, vamos lá. Já formulamos, aqui já temos a tese. Olha aqui, já temos o tema, que a banca deu, já temos a tese, que é a nossa opinião, e já sabemos como vamos sustentar essa tese, que é por meio de argumentos lógicos vindos do mundo real. O que a gente faz com isso? A gente agora resolve essa problemática. Veja bem, na nossa tese, geralmente a gente vai ter um problema. Nós não vamos encontrar uma redação que seja falar sobre o campo de flores. A redação não é poesia. Se ela traz uma argumentação, ela vai trazer um problema a ser resolvido.
Seja esse problema de ordem social, de ordem política, de ordem moral, mas ela vai trazer um problema. E é esse problema que a gente vai resolver aqui, na nossa competência 5, que é a proposta de intervenção. Isso é bastante específico para o Enem, mas isso vale 200 pontos do Enem, então é bom a gente ficar atento. Veja só, o que é uma proposta de intervenção? É a elaboração de uma ideia para resolver aquele problema que foi colocado. Mas veja bem, como é que isso vem escrito na prova? Aqui, ó, escrevi para vocês. Elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Isso quer dizer que, necessariamente, a nossa abordagem tem que ser uma abordagem humana, tem que respeitar os direitos humanos. Mas o que isso quer dizer? O que é respeitar os direitos humanos? Por que eu não posso falar o que eu quiser e resolver o problema da mesma forma? Por quê? Mostrarei para vocês. A gente tem as diretrizes nacionais para educação e direitos humanos, que são essas daqui, ó, que você está vendo. Dignidade humana, igualdade de direitos, tudo isso aí que você está vendo. O que se espera, e aí veja bem, diretrizes nacionais para educação. Isso é o MEC que determina. O que se espera é que você, ao terminar o terceiro ano, tenha isso aqui, todos esses valores, incutidos no seu ser. Que você respeite a dignidade humana, que você entenda o que é igualdade de direitos, que você reconheça e valorize as diferenças e a diversidade do outro. Tudo isso tem que estar dentro dos seus valores. E como é que o MEC vai avaliar se você realmente recebeu essa formação? Vai avaliar aqui, na sua proposta de intervenção da redação do Enem. Então, não adianta ter uma proposta que fuja disso, porque você já vai ter aprendido isso, ou já deveria ter aprendido isso. A proposta de intervenção, ela vai avaliar principalmente a sua capacidade de agir dentro da realidade, sobre e dentro da realidade. E a realidade é que somos humanos. Logo, precisamos dos direitos humanos que sustentem o nosso ser. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que são esses direitos humanos que você está aprendendo ao longo da sua formação? Dignidade humana. O que fala isso? Fala que o ser humano, ele é o centro de qualquer ação. Não adianta uma política, qualquer política que seja, que não coloque o ser humano como centro de importância daquilo, não tem valor. Não adianta a gente pensar em qualquer outro fator que não seja o humano como centro de qualquer ação que a gente tenha. Ah, mas seria mais importante que a gente fizesse outra coisa. Nada é mais importante do que a vida. Isso é a diretriz da dignidade humana. Igualdade de direitos. Igualdade de direitos tem a ver com justiça social. E aí é interessante perceber qual é o conceito de equidade. Igualdade de direitos não é dar para todo mundo a mesma coisa, mas é dar para cada um na medida de suas necessidades. Cada um precisa ser tratado de acordo com aquilo que precisa. Se nós simplesmente distribuirmos recursos de forma igualitária, quem já tem alguma coisa vai ficar com muito e quem não tem nada vai continuar com muito pouco. Isso não é igualdade de direitos. Igualdade de direitos é que todos recebam, ao final, o mínimo e suficiente para garantir a sua dignidade humana. Tá claro isso? Reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades. Isso aqui vai falar da pluralidade dos sujeitos, né? Vai falar de preconceito, de discriminação, e que é tudo que a gente não pode fazer. A gente tem que reconhecer e valorizar que o diferente não é mais bonito, não é melhor, é simplesmente diferente. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque todos somos plurais. E é do humano ser plural, é do humano ser diverso, é do humano ser diferente. Então, o direito humano, obviamente, vai querer que você reconheça e valorize as diferenças em vez de agir com preconceitos, agir com discriminações. A laicidade do Estado. O que é isso? O direito de crença, liberdade religiosa, cada um pode acreditar no que quiser, como quiser, não podemos ter comentários ofensivos, não podemos... e não é só comentário ofensivo, né? Muitas vezes a gente traz, por exemplo, eu já vi redação assim, as pessoas precisam de mais Deus no coração. Não, peraí.
E se a pessoa não acredita em Deus? E se ela acredita em alguma coisa que se chama outra coisa? Um Deus que não se chama Deus, que se chama qualquer outra coisa que ela queira acreditar? Se você coloca que as pessoas precisam de Deus para sustentar uma argumentação, para sustentar uma proposta de intervenção, então você está ferindo a laicidade, que é padrão do nosso país. A gente tem direito a ser laico, a gente tem o direito de não envolver religião em nada que seja oficial. A sua proposta de intervenção, ela tem que estar à parte de qualquer crença que seja sua ou qualquer crença que você acredite ser a melhor. Também tem a democracia, né, que vai falar de liberdade, igualdade, solidariedade, né, basicamente é o que vai estruturar o acesso e a permanência a todos à educação, aos direitos básicos, né, a democracia na educação é dar acesso a todo mundo, e cada um vai fazer com aquilo que quiser, mas todo mundo precisa ter acesso, e de novo, ter acesso não é apenas ter vaga, lembra desse aqui, ó, lembra da igualdade de direitos, ter acesso, é promover que todos possam, de fato, assistir, participar, interagir, viver a educação. E a transversalidade, vivência e globalidade? Ele vai falar da metodologia, né, de como os direitos humanos têm que estar incutidos em tudo que a gente faz. Qualquer prática nossa dentro da sala de aula, que seja proposta para casa, ela tem que nos colocar como atores de um processo que visa o entendimento claro e puro dos direitos humanos. Por fim, a sustentabilidade socioambiental, que vai trazer a ideia de que o planeta precisa sobreviver para as próximas gerações, como bem sabemos. Todas essas diretrizes aqui, você vai aprender, você está aprendendo, né, obviamente, na sua casa, na vida, no mundo, mas está aprendendo também na escola. E é isso que vai ser cobrado de você ao final do Enem. Será que você aprendeu mesmo o que significa cada uma dessas coisas? Ou será que numa determinada proposta você vai escorregar aqui ou ali? Se escorregar, a sua, a sua proposta de intervenção vai ser zerada. Se você não reconhecer esses valores, de nada valeu todo o seu encaminhamento, porque você não se reconheceu como humano. E o que é preciso para a proposta de intervenção é você agir dentro da realidade. E a realidade é de que você é um humano falando para outros humanos. Então, isso aqui é essencial. Já houve tempo do Enem colocar que, se você ferisse direitos humanos, você zeraria a redação inteira. Nesse momento, não está assim. Pode ser que volte, não sabemos. Nesse momento, você perde apenas os 200 pontos da proposta de intervenção, que já é bastante coisa. Então, fiquem atentos a isso. Não escorreguem. Aqui é a matriz de referência que eu coloquei para vocês. O que você precisa para ter a nota máxima? Elaborar muito bem proposta de intervenção, detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Então, elaborar muito bem. Muito bem não é bem. Muito bem é realmente uma proposta com começo, meio e fim. Detalhado. O que é o detalhamento? Detalhado é que tenha todos os elementos. Vamos estudá-los agora, já já. Relacionado ao tema, claro, né? Você não pode colocar uma proposta que não tenha valor para aquilo que você está falando, e a discussão desenvolvida no texto. Veja bem, o tema a banca não te dá, mas qual foi o recorte que você deu sobre o tema? A sua proposta de intervenção, ela tem que estar vinculada não só ao tema geral, quanto ao seu recorte. Ela tem que estar articulada à discussão que você desenvolveu no texto. Senão, não vai fazer sentido. Aqui, lembrando e respeitando os direitos humanos. Agora, para ela ser detalhada, quais são os elementos que ela precisa ter? Vamos ver. Agente. Quem é o agente? É quem executa a ação. Uma proposta de intervenção vai ser algo que vai transformar o mundo social que vivemos, vai transformar o nosso espaço histórico, o nosso tempo histórico, vai transformar a nossa sociedade. Quem pode transformar? Alguém tem que transformar. Quem? Quem vai ser essa pessoa? Quem vai fazer essa ação? Como ela vai transformar? O que ela vai fazer? Qual é a ação que você sugere para intervir naquele problema? Alguém vai fazer alguma coisa. Mas como aquilo vai ser feito? Qual é o meio de colocar aquela ação em prática? E uma vez colocando, qual é o efeito social que vai ser produzido dali? Alguém
fazendo alguma coisa por meio de algum elemento, gerando um efeito social. Isso é a proposta de intervenção. Mas falta um detalhe. É preciso que essa proposta ela seja muito bem elaborada. O que é muito bem elaborada? Adianta você gravar que o governo deve implementar uma lei por meio do Poder Legislativo para fazer todo mundo ficar feliz. Não, até porque seria genérico, né? A gente já falou sobre isso, não é legal ser genérico, mas independente disso, você pode fazer só isso? Não. Você tem que detalhar alguma coisa a mais, você tem que trazer mais uma informação. E esse é o quinto elemento da sua proposta de intervenção, o detalhamento. Vamos ver como é que cada um deles funciona. Quais são os agentes possíveis? Governo, Ministério Público, iniciativa privada, Conselho Federal de Medicina, sindicato, cooperativa, ONG. São agentes que podem transformar a nossa sociedade de alguma forma. São agentes possíveis. O que não é um agente possível? Alguém, ninguém, você, agente. Quem é alguém? Quem é você? Quem é a gente? É claro, nós somos esses elementos aqui, o nós, o vocês, o ninguém, o alguém, são elementos válidos como agentes de transformação social? Então esses você não vai usar esses aqui ou outros tantos que você possa vir a pensar, que são só exemplos, tá? Temos inúmeras possibilidades. O que é ação? Criar uma campanha, debater, educar, orientar, proibir, pode ser criar uma lei, pode ser fazer algo de concreto. Investir é meio, né? Investir mais recursos para quê? Criar um hospital é uma ação. Criar uma campanha é uma ação. Distribuir recursos não é uma ação. Distribuir recursos vem a ser um meio, por meio de campanhas, por meio de leis de incentivo. Isso é meio. Cuidado para não confundir a ação com o meio. A ação é o que vai ser feito. O meio é como vai ser feito. O que não é ação? É preciso fazer alguma coisa. Algo precisa ser feito. Medidas precisam ser tomadas. Quais medidas? Tomadas por quem? Como assim? A gente precisa pessoalizar um pouco mais. É preciso mudar. Precisamos mudar a postura. Nada disso é ação. Ação é fulano deve fazer X. A gente, fulano, deve fazer X ação. Isso é ação. Por meio de alguma coisa, né? Lei de incentivo, campanhas, parceria público-privada, recursos dos impostos. Veja bem, não é ação, o governo deve enviar os impostos para a saúde. Isso não é ação. Ação é o governo deve construir mais hospitais. Como? Por intermédio de recursos dos impostos. Aí pode ser. Isso aqui vai entrar no modo meio. Como você realiza aquela ação? E o efeito social. Isso aqui é importante porque muitas vezes a gente acredita que esteja óbvio, mas ele precisa estar determinado, ele precisa estar detalhado, especificado na sua redação. Mesmo que ele pareça natural, que ele pareça claro. Então, você vai colocar a partir de um conectivo. A fim de quê? Para quê? No intuito de? Com o propósito de? Com isso, então, né, você vai trazer o que é essa ação. O que é essa ação provocada por esse agente, a partir de um meio que a gente que a gente já colocou, vai transformar de fato a sociedade? Como vai transformar? O que ele vai trazer de transformação para a sociedade? Qual é o efeito social que isso vai produzir? Isso precisa estar claro. E o detalhamento? O que é o detalhamento? É uma informação a mais que você vai especificar sobre algum dos elementos. Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos. Detalhamento do agente. A mídia, grande difusora de informação e principal veículo formador de opinião. O que é isso aqui? Grande difusora de informação e principal veículo formador de opinião. Isso é um detalhamento da mídia. Isso é uma especificação do que é a mídia. É uma informação adicional. Isso aqui está mostrando que você tem um conteúdo e não apenas decorou um agente possível como mídia. Isso é detalhamento do agente. Detalhamento da ação. Ademais, as escolas poderiam disponibilizar materiais didáticos. Veja só, disponibilizar material didático é uma ação. Como apostilas e e-books. É uma especificação do material didático. Não é isso? Então, detalhamento da ação. É um detalhe a mais, é uma explicação a mais. Ela pode entrar no modo meio e ela pode entrar no efeito. Mas atenção, para ela entrar no efeito, ela tem que ser um efeito do efeito. Um desdobramento do efeito.
né? Senão não é um detalhamento, senão não funciona dessa forma. Então, essa aqui é um pouco mais difícil de fazer, mas também é possível. Olha só. As emissoras de televisão devem trazer em sua programação propagandas referentes ao perigo da ingestão de bebidas alcoólicas enquanto se dirige, a fim de reduzir o número de acidentes de carro e moto nas principais vias e rodovias. Isso aqui já é o efeito social, a fim de reduzir o número de acidentes de carro e moto nas principais vias e rodovias. Ponto. Então eu tenho um efeito. Qual é o efeito desse efeito? Só assim será possível conscientizar efetivamente os motoristas. Aqui tem um exemplo de cada, existem milhões de outras possibilidades. Você está livre para fazer da forma que você quiser, mas é importante você detalhar pelo menos um dos elementos da sua proposta de intervenção. É isso. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.